Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Aumenta Logo, 11º episódio. Quem diria, estamos indo longe, não é, com esse projeto e muito bem acompanhados, né? Aqui hoje eu tenho o BJ junto com a gente. Salve, salve, senhoras e senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Também tenho com a gente aqui o Ricardo Gomes. Olá, Aumenta Logueiros. Pronto, criei um nome agora para a nossa audiência. Vocês estão bem? Convidados, espero que estejam bem. Vamos falar de coisa legal hoje. Então, bora lá. É isso aí, gente. Mais uma vez está com a gente aqui hoje Guilherme Sebastiani, esse convidado ilustríssimo, para falar mais um pouco sobre branding. E hoje o nosso tema é posicionamento estratégico de marca. Tema cabeludo, né? Como o próprio Sebastiani descreve num dos seus cursos sobre posicionamento. Obrigado, professor, por estar aqui novamente. Olá, pessoal, tudo bom? É muito bom estar aqui de volta, podendo trocar, compartilhar. E quando vocês convidam um professor que gosta de falar, a gente fica em casa, né? Porque falar é o que a gente faz para viver. Então, é algo que a gente gosta muito. É um prazer estar aqui de volta. É isso aí, a gente é que agradece. Mas é isso aí, professor. É o seguinte, hoje, como a gente tem a pretensão de falar sobre esse tema, eu já quero ir logo direto a um ponto mais crucial da conversa, para a gente começar a partir daí, porque com certeza é uma pergunta que pode passar na cabeça de muita gente, né? O que é posicionamento estratégico, no final das contas? Vamos lá, né? Eu até prefiro o termo posicionamento de marca, mas é a mesma coisa, né? A melhor maneira de explicar posicionamento, e você como fez o curso vai ouvir a mesma história de novo, mas eu acho que ela é didática, né? É você se perguntar, você fazer a seguinte pergunta, né? Ou se você for um profissional de branding, fazer para o seu cliente, né? A reputação da sua empresa, do seu negócio, do seu serviço, afeta o resultado financeiro da sua empresa? Ou seja, a reputação do teu negócio é importante para o resultado financeiro da sua empresa? Se você respondeu não, o teu cliente respondeu não, bom, foi muito bom você ter estado aqui nesse podcast, mas vamos te economizar aí os próximos 40 minutos, pode pular para outro programa. Mas se a sua resposta foi sim, é importante, a gente tem que fazer uma segunda pergunta, perfeito? Mas que reputação você quer construir hoje para o seu negócio? E aí vem um pouco do dilema, porque todo mundo vai pensar, credibilidade, qualidade, coisas óbvias, coisas mínimas que são obrigatórias em qualquer negócio. E quando a gente fala do posicionamento, que reputação única, exclusiva, diferenciada dos teus concorrentes você quer desenvolver para o seu produto, para o seu serviço, para a sua empresa, né? Já que isso vai afetar o resultado financeiro, você não pode ser mais do mesmo, você não pode ser mais um. Como é que você quer ser percebido no seu mercado? E aí vem a terceira pergunta, que é aquela matadora. E se você não tem isso definido, como é que você pode avaliar as decisões dentro da tua empresa, seja do ponto de vista de gestão, lançamento de um produto novo, sua comunicação, tuas mídias nas redes sociais, toda a tua estratégia de como você leva a sua marca, o seu produto, o seu serviço para o cliente, se você não definiu que reputação é essa que você deseja construir? Claro, todos nós queremos construir uma boa reputação. O problema é que sem uma clareza de qual ela é,
fica muito difícil avaliar. Você vai avaliar o teu logo com base no teu gosto pessoal e não se ele comunica o que o teu posicionamento precisa comunicar. Você vai avaliar a tua linha nova de produtos, o teu site, a tua comunicação, o teu atendimento com base em uma perspectiva de mundo individual sua, daquilo que de repente você gosta ou apreciaria sendo um cliente da própria marca, mas não alinhado necessariamente àquela reputação imaginada, desejada, pretendida. Então, definir esse posicionamento de marca, o posicionamento estratégico, é definir que reputação é essa que a gente quer construir. É como ir viajar, né? Para onde você quer ir. Se você simplesmente botar as crianças no carro com as malas e sair pegando uma estrada, talvez você chegue num lugar legal. Né? E claro que às vezes explorar territórios novos também pode ser interessante. Mas o problema é, imagina, você está levando não a tua família por umas férias e você vai voltar para casa. Você está levando toda a sua casa. Você está se mudando sem um destino, sem um lugar. Talvez você chegue num lugar bacana, mas você dê muitas voltas, perca muito tempo, faça um esforço muito grande e submeta você, a sua empresa, a sua família a um desgaste desnecessário. Então o trabalho de definir previamente esse posicionamento é definir aonde queremos chegar com a reputação da nossa marca. E claro, isso tem que estar conectado completamente com a estratégia de negócios da empresa. Ah, Guilherme, mas e se eu escolher um caminho, um posicionamento, uma reputação e eu perceber que ele é inadequado? Muda o plano. Mas é exatamente isso, né? Para você mudar o destino, você tem que ter um destino definido. Para você mudar o plano, você tem que ter um plano definido. É que nem definir o plano de negócio da empresa. É chato, é burocrático, mas você tem que colocar ele no papel e tem que seguir. E seguir não significa estar preso a ele. Se você percebe que o plano precisa de um ajuste, faça um ajuste. Ou se precisa ser mudado, faça a mudança. Mas o que acontece na realidade da maioria das empresas é que ela não tem esse destino, esse rumo definido, nem para aperfeiçoar, nem para mudar. E com isso, toda a gestão, todas as decisões do dia a dia são tomadas à revelia ou com base em gostos e percepções pessoais, o que acaba tomando muito mais tempo, e todo o resultado desses investimentos, seja o layout novo da sua loja, né, o ambiente novo do teu restaurante, o produto novo da tua empresa, ou a sua comunicação, tuas redes sociais, fica consumindo recursos sem chegar em um lugar, fica consumindo o tempo dos gestores em discussões infrutíferas, simplesmente porque se não definiu aonde quer chegar. Então, em essência, é isso que é o posicionamento. E aí ele vai passar por dois lados, né? Entender quem é você e quem você quer ser no futuro e para quem você é, ou seja, quem é o teu público, né? Quem é teu público ideal. Só que o problema é que você não é o produto que você presta, ou o serviço que você entrega, porque o produto que você vende, né, ou o serviço que você presta, porque, cara, sei lá, se você for aqui um designer, né, todo mundo que se formou com você na faculdade é um designer todos os anos em todas as faculdades, você é só mais um. Ah, legal, sou um designer especialista em identidade visual, perfeito, é só mais um, tem dezenas, né? O que te diferencia nesse mercado? Eles falam, meu Deus, não sei, essa resposta não é fácil. E é verdade, ela não é fácil. Se fosse fácil, talvez todo mundo tivesse. Então você tem que começar a compreender primeiro quem você é, qual é a construção que você quer da tua marca no futuro e qual é o perfil de cliente que você quer atender para poder definir esse foco. Senão você é só mais uma loja de roupa, mais um restaurante de bairro, mais um designer gráfico, mais uma loja de produtos para bebês, ou seja, você é só mais um em um mercado que hoje é extremamente concorrido, tem muita competição, né? Claro, se você estiver numa cidade pequena e for a única loja de roupa para bebê, você está nadando de braçada, então pode também parar de escutar, desligar e assistir outra coisa, mas a maior parte de nós não está nessa realidade, não é a única empresa de um determinado mercado, você tem concorrentes, e o posicionamento vai te ajudar justamente a se destacar frente a eles naquilo que você tem de único, ou de melhor, ou de especial. Então, em resumo, a gente pode dizer que isso é o trabalho de posicionamento de marca. É bem legal
essa concepção de posicionamento e trazendo minha experiência, Sebastiane, eu fui entender isso já muito tardiamente, né? Dentro da propaganda eu tinha uma visão sensacional de que eu conseguiria criar posicionamentos em uma peça gráfica ali. As bibliografias mais tradicionais da propaganda, você percebe que e é uma percepção minha, eu posso estar errado, né? Tem muita gente que pode discordar de mim, mas existe muito essa glamorização do poder que a propaganda tem. E quando eu fui entender que posicionamento é muito maior que isso, foi quando eu tive contato com o livro Posicionamento do Al Ries e do Jack Trout, eu acho que é isso. Me corrija se eu estiver errado. Né? E aí que vem a pergunta que eu quero que você traga para a gente, professor. Assim, quando que nasceu essa ideia de posicionamento sendo a construção de uma percepção da sua marca no mercado? Porque no livro, logo no comecinho dele, os escritores dele trazem assim, que posicionamento é qual lugar que você vai ocupar na mente dele, né? A gente está falando aí de uma noção que ela veio quando que as marcas começaram a entender posicionamento dessa forma? Porque eu imagino que no começo da propaganda, todo mundo comunicava o que eles achavam que o produto deles ou o serviço deles entregava, às vezes de maneira até muito poética ou maluca demais, né? Então, legal. Vamos começar pegando alguns pontos. Eu vou de trás para frente nessa questão que você colocou, porque tem vários tópicos que são muito legais da gente discutir, né? Dentro da publicidade, como principalmente ela é e foi durante muito tempo trabalhada e ensinada, né? O foco sempre foi muito a campanha, né? E a campanha excepcional, a campanha digna de prêmio, a campanha digna de destaque. E que fazia total sentido numa época em que, na minha infância, a gente ia assistir Fantástico à noite, inclusive no comercial, para ver os últimos comerciais. E aquele último comercial de uma empresa era assunto no recreio da escola. Exato. No dia seguinte, né? Isso década de 80, ou mesmo no começo da década de 90, né? Então havia esse grande fascínio pela publicidade, porque também havia pouca concorrência, né? E as grandes marcas estavam lá criando filmes que eram interessantíssimos para prender essa atenção. De certa forma, acidentalmente, muitas campanhas emblemáticas criaram conceitos interessantes de posicionamento que depois as empresas adotaram. Então, o Desce Redondo da Skol começou com uma campanha que tinha lá um slogan, que tinha uma pegada legal, mérito da agência, claro, mas mérito muito mais depois dos gestores da Skol, falar, cara, isso daqui não precisa ser uma campanha. Isso daqui pode ser o tema central da nossa marca, a ideia central da nossa marca pelas próximas 3 décadas, e foi isso que eles fizeram, né? E eles foram de uma Skol 3 décadas ali atrás, em que era tipo a pior cerveja para você aparecer num churrasco com ela, né? Então antes você vinha a Antártica, depois a Brahma, depois a Skol, para ser entre essas cervejas populares a que mais vende hoje no mercado, né, dentro dessas marcas mais populares. Ela ganhou esse espaço porque ela tem trabalhado ao longo de algumas décadas aí em cima de um conceito que não é mais o conceito da campanha, é o conceito da marca em si. Então migrou. Então, claro, qualquer profissional de qualquer área pode gerar uma boa ideia de posicionamento. Mas antes de entrar no Al Ries, é legal pegar lá atrás um outro conceito muito interessante e que nasceu na publicidade, né, que é a proposta única de venda, o Unique Selling Proposition, né, de como se deveria, dentro de um universo da publicidade, você trabalhar uma mensagem, uma proposta muito única e clara de venda. De alguma forma ali a gente tem alguns indícios do que seria o posicionamento mais para frente, sem a clareza que o Al Ries e Jack Trout trazem um pouco depois, mas no sentido de que eu tenho que comunicar uma coisa muito bem. Não adianta eu querer comunicar que eu sou várias coisas para o meu público, porque ele não vai fixar essa
informação, né? Então o conceito de proposta única de venda, se não me engano, é da década de 40, né? Caramba. Anterior ali da começo Segunda Guerra, mesmo. mas ela se popularizou mais no mundo da publicidade realmente ali no pós-guerra, mas ele é anterior, né? Mas era a ideia já de que a mensagem publicitária deveria ter uma mensagem única e clara, né? O que o Raul Ries e o Jack Trout fizeram, de alguma forma, é aprofundar essa discussão um nível a mais, um nível muito importante, tá? E aí é interessante olhar pelo seguinte, né? Toda abordagem do Raul Ries e do Jack Trout é uma abordagem dentro do universo do marketing, né? A proposta única de venda veio da publicidade, hoje é usada até para você definir um elevator pitch, mas ela vem da publicidade. Já essa visão de posicionamento de marca, ela nasce muito antes do brand, nasce no universo do marketing. E aí a grande sacada do Raul Ries, do Jack Trout, e é o subtítulo do livro, né? Posicionamento, a batalha pela mente. É essa questão de que você não vai ser percebido como muitas coisas na mente do consumidor e você precisa se fixar, ocupar algum lugar naquela mente para quando aquele consumidor precisa do teu produto, do teu serviço, ele lembre de você. Eu acho que esse livro é leitura obrigatória para todo profissional que quer começar a trabalhar com branding, mas você tem que ler ele dentro do contexto em que ele foi escrito, né? Aparece lá no livro 2001, mas na verdade esse é um livro de 84. E o mercado em 1984, né, a partir dos conceitos que os dois autores muito bem cunharam no final da década de 70, mostra, de certa forma, uma visão de posicionamento daquele período, de um mercado com muito menos marcas, já com mais concorrentes, mas muito menos marcas concorrentes do que a gente enxerga hoje. Tanto que o livro, no final, até talvez para ter volume, perde muito tempo falando sobre a escolha do nome da marca e com conceitos de naming que não são mais válidos hoje, né? Como, por exemplo, o nome da marca tem que dizer o que o produto faz, porque era uma época em que as empresas faziam uma coisa só. Hoje as empresas têm vários segmentos, não podem ter um nome que limita. O nome que limita, obviamente, o nome que descreve a atividade da empresa não vai ter exclusividade de uso. Então, a gente precisa ler sempre os livros dentro do contexto. Mas o que é importante entender, né? Ele foi cunhado com o sentido de que posicionamento é como hoje você é percebido pelo teu público, né? Então aí voltamos naquela minha primeira fala. Naquele primeiro momento eu estava falando de posicionamento como uma decisão de para qual lugar a gente quer ir, de como nós queremos ser percebidos, de que reputação queremos construir. Mas no livro do Raul Ries, ele está colocando na perspectiva de que você já tem uma reputação. E os dois conceitos são válidos, né? Em branding, a gente vai falar em posicionamento ideal ou pretendido, que é o projeto, e o posicionamento real, que é onde você está hoje. E aí é que vem o problema, né? Não é se eu devo desenvolver o meu posicionamento ou não. Você já tem um posicionamento, você já tem uma reputação na tua empresa, quer você queira, quer não. De uma maneira intencional, acidental, positiva ou negativa, ela está sendo criada. Então, a decisão é como que eu vou trabalhar para criar as percepções desejadas para a minha marca, ou até assumir aquelas positivas que eventualmente ela já tenha. E isso traz ali uma atenção para todo mundo aqui que for começar a estudar brand. Toda vez que o termo posicionamento aparece, você tem que estar atento, até pelos erros de tradução, se naquele contexto daquele autor ele está falando desse posicionamento pretendido, desejado, o projeto de posicionamento, que é o que os profissionais de brand geralmente vão desenvolver, ou o posicionamento real, que é dentro desse conceito do Raul Ries, do Jack Trout, que é como ele é percebido hoje, né? E aí, pegando o começo da pergunta, uma peça gráfica pode e deve estar alinhada ao posicionamento. Uma campanha pode e deve estar alinhada a esse posicionamento. Mas é que a ótica anterior das agências era: eu preciso fazer uma grande campanha com um tema, aí dá certo, você mantém aquilo durante um tempo, aí para de dar certo, porque o relacionamento com a agência vai desgastando, aí você troca para uma outra agência que muda tudo, porque a primeira coisa que a outra agência vai querer fazer
é mudar tudo. E branding exige uma disciplina que é um pouco contrária, né? Você pode até trocar de agência, você pode até comunicar a mesma mensagem de formas diferentes para que ela não seja, obviamente, desgastada ou fique cansativa para esse público, mas você tem que decidir por essa construção para poder avaliar se a sua campanha está alinhada ou não. E vale muito mais a pena uma campanha alinhada que não seja genial do que uma campanha genial que passe uma mensagem completamente diferente daquela desejada, né? Muitas marcas pecam e erram ao longo do tempo justamente por não querer respeitar esse posicionamento pretendido, muitas vezes com consequências, né, que decorrem dessa relação. Isso é muito bom, porque você trouxe um ponto que eu acho que explodiu minha cabeça no curso de posicionamento da Brandster, né? Que é justamente essa noção de pretendido, né? E o que de fato é real da reputação. E essa construção de reputação, vocês trazem que ela é uma soma muito, né? Do que você está entregando, do que você promete. Uhum. E isso é sensacional e é uma forma até de colaborar aqui com o que você trouxe, Sebastiane, que essa ideia de que a gente tem esses dois posicionamentos, o posicionamento que já está inerente na empresa, né, sendo ele positivo ou não, e o pretendido é você equilibrar muito bem, assim, e você está acompanhando eles frequentemente, né? Eu tenho a percepção de que uma reputação ela é facilmente e rapidamente destruída, assim, mas construída é muito mais demorado. Assim. Faz sentido isso? Faz sentido não só, claro, por todo um mundo de cancelamentos que a gente vê por aí, mas porque é muito mais difícil educar e criar uma percepção do que chamar atenção quando a gente comete um erro, né? Pegando os exemplos, eu não vou entrar em todos os exemplos aí falando de marcas pessoais, onde a questão do posicionamento também é válida, né? A gente tem constantemente na mídia pessoas que são tóxicas. E por que nem todas são canceladas? Simplesmente porque algumas sempre foram tóxicas, sempre se posicionaram como pessoas polêmicas e elas não são canceladas e elas têm ali a sua legião de fãs, mas quando você se posiciona como o bom moço, correto, certo, e aí você comete, obviamente, um deslize, né? E não vou dizer um deslize no sentido de uma falha, todo mundo pode ter uma falha e pode ir lá assumir a falha, acontece. Mas quando a pessoa mostra que ela não é aquilo que ela está dizendo, a decepção é muito maior. Vou pegar exemplos do mundo do esporte, né? Um exemplo famoso foi quando o Tiger Woods foi pego traindo a esposa. Ele perdeu um monte de patrocínio. Cara, Sim. Mas tudo bem. É a vida pessoal do cara. O que tá todo mundo metendo bedelho? Entendeu? As pessoas têm, obviamente, uma traição, obviamente não é legal, mas a gente está interferindo na vida pessoal daquele casal, né, dos problemas conjugais deles e marcas levantando bandeiras contra. Mas peraí, por quê? Né? Porque o Tiger Woods sempre se posicionou como o bom moço, o ético, certinho, o exemplar. Então, no momento que de repente tá lá e acontece um escândalo desse, vira um escândalo muito maior, porque é uma quebra dessa promessa da marca, né? Quando o Mitt Romney era preso porque ele e a Carmen Electra saíram na porrada um com o outro, que é um absurdo, claro, né? Mas os dois saíam quebrando a casa toda, os vizinhos chamavam a polícia, ele não perdia patrocínio, porque ele era o bad boy do basquete, então esse alinhamento estava ali já colocado, embora, claro, eu possa, obviamente, discordar daquele posicionamento, não concordar com aquelas atitudes
Eu observo isso como profissional, vendo, né, de que muitas vezes é quando você cria uma promessa desalinhada de quem você é, que esse problema da reputação vai ser fragilizado. Então, esse primeiro olhar para dentro e entender quem se é enquanto cultura corporativa, enquanto empresa, enquanto promessa, expectativa do produto é importante, porque a construção da marca ela se dá por esses dois vieses, pela promessa e pela entrega. Né? Então você pode ter inclusive um aumento da satisfação se você prometer aquilo que o produto já é, aquilo que o produto já tem de positivo ou aquilo que ele já é assumidamente, em vez de tentar criar, né, toda uma expectativa, essa imagem na cabeça do consumidor de algo que não é real. Então quanto mais real, mais pautado na verdade for o teu posicionamento, menos frágil a essa quebra de reputação, a essas escorregadas ele vai ser. Né? Todos vão, obviamente, cometer erros, é natural, mas ela vai ser muito menos prejudicial. Um bom exemplo, pegar de marcas recentes, né? Nem tão recente o exemplo, mas tudo bem, a Dileto e a Sucos do Bem. Né? Sim. As duas foram pegas numa mentira. Por que isso afetou muito mais a Dileto do que a Sucos do Bem? Porque a Dileto se pautava, o elemento principal era a história do vovô Vitório, né, que veio da Itália para o Brasil, fugindo da guerra e trouxe suas receitas, e aí agora os netos estavam retomando as receitas do vovô Vitório, né, que acreditava que a felicidade é um gelato, e o vovô Vitório nunca existiu. Né? Então, toda uma mentira ali descarada. Já no caso da Sucos do Bem, era uma marca com uma proposta jamais irreverente, brincalhona, feitas por jovens cansados da mesmice. Aí na embalagem do coco estava lá, né, que fizeram uma piada ali com o Capitão Nascimento, que era o Coco Nascimento, que vira para os outros cocos e fala para a água de coco, pede para sair, né, para ir para a embalagem. Então, de alguma forma, já tinha uma coisa ali brincalhona, irreverente, jocosa. Então, quando descobriu que, no caso do suco de laranja, as laranjas não vinham mais da fazenda do seu João, que era a história que eles contavam, o impacto dessa mentira foi muito menor. Porque, de alguma forma, já era uma marca brincalhona, já era uma marca irreverente. Então, que aceita muito mais um perdão de uma mentira do que uma marca que é pautada na verdade, na inocência, na ideia que no passado as coisas eram melhores e esse passado é uma tremenda mentira, né? Como geralmente nostalgia né? Tipo assim, é aquela ideia tradicional, né? Poxa, no passado as pessoas comiam de forma muito mais saudável, assim, quando você fritava batata frita em banha de porco, né? Então, claro que era muito mais, aliás, tudo era frito em banha de porco, então era um outro mundo, né? Quando a expectativa de vida era de 50 anos, mas enfim, aí tem outros motivos também. Então, esse desalinhamento geralmente é um problema, né? E tem, claro, no nosso desejo como consumidor, a gente ir atrás de marcas que a gente quer admirar, mas a gente também gosta de ver o circo pegando fogo. A gente tem esse desejo dúbio que alguns pesquisadores da área de neurociência já tem, que é aquilo, a gente adora seguir a celebridade, mas se ela pisa na bola, a gente adora ver a ruína dela, a gente adora seguir o general, mas se ele pisar na bola, a gente vai lá e assassina, né, Júlio César, a gente adora idolatrar o rei, mas se ele falar uma bobagem, a gente quer, né, queimar o castelo. Isso faz parte desse viés dessa natureza humana. Então a gente tem que tomar, obviamente, muito cuidado, e o cuidado é ser sincera, ser verdadeiro desde o início com aquilo que você realmente tem. Então, nem todo mundo concorda com isso, mas para mim é uma característica importante. Todo posicionamento tem que partir de elementos que sejam verdadeiros naquela marca, naquela empresa, naquele produto, porque senão você está criando algo muito frágil, você está criando uma promessa, sim, que vai vender, que vai atrair, mas vai vender até quanto? Né? Até quando? E o nosso jogo aqui é um jogo muito mais de construir uma marca para o longo prazo, né? É construir investimento de longo prazo. Se você quer construir investimento de curto prazo, Brain pode te ajudar? Cara, até pode, entendeu? Mas eu te diria que tem métodos melhores, como fórmula de lançamento. Vai lá e usa a fórmula de lançamento para vender um monte uma vez. As pessoas vão descobrir que o produto é ruim, mas já venceu o prazo de 7 dias do dinheiro de volta, e tudo bem, você embolsou uma bolada e bora pro próximo projeto, que eu acho escroto isso, mas é aquilo que eu tô dizendo.
Brain não é para esse jogo, Brain é para um outro jogo, né, pensando no longo prazo, pensando em empresas que querem ter uma conexão maior com esse público consumidor, mesmo que essa conexão seja só de uma credibilidade funcional, uma confiabilidade. Por exemplo, ninguém ama Porto Seguro. Nossa, Porto Seguro, que marca maravilhosa. Não, ninguém tem o menor apreço pela Porto Seguro, mas tem uma relação de confiança na hora de contratar o serviço da seguradora. E ele é mais caro, inclusive, do que as outras seguradoras. E isso é esse valor agregado que você consegue construir numa marca no longo prazo. Nem todo posicionamento de marca tem que ser encantador, emocional, genial. Claro, se for, melhor. Mas nem sempre é esse o caminho e nem todos os mercados você vai conseguir desenvolver algo desse tipo. Então, pauta na tua verdade para ir atrás dos consumidores que estão interessados nela. Você citou o Tiger Woods, né? Temos um exemplo recente aí, né, aqui no Brasil, que tem a ver com personal branding, né? Uma pessoa que é a Carol Conká, né? Que ela, no reality show lá, ela conseguiu, assim, no meu entender, né, destruir a imagem dela que ela passava na personalidade, das letras dela, na música que ela faz, né, de uma pessoa aí que luta contra preconceito, e ela conseguiu ser totalmente o oposto, né, ali. Na verdade, no Brasil, a gente tem os dois exemplos, né, o da Carol Conká, que decepcionou aí o seu público, na verdade, né, e tem o Bolsonaro sempre aderente com aquele discurso ao público escroto dele, com certeza. E aí, falando de política, já que a gente vai falar mal do Bolsonaro e perder amigos, né? Esse é um olhar que a gente tem que ter de analisar, né? A gente tem aí, obviamente, um presidente completamente incompetente do ponto de vista de gestão de uma pandemia, mas que é extremamente coerente com o discurso dele. De preconceito, de misoginia, de homofobia, né? Ele é completamente coerente. Então, claro que ele enganou muita gente, mas muita gente se deixou enganar, porque já estava, assim, você já via isso, você bastava ver vídeos de entrevistas que obviamente rolavam nas redes sociais, então não é fake, né, de vídeos das falas deles, né? Obviamente foi muito mais uma votação anti-PT do que uma votação nele para muitas pessoas, mas para aqueles que ainda o apoiam, é basicamente alguém que deu voz aos preconceitos que já tinham ali dentro e que não conseguiam, de alguma forma, expressar, né? Então, assim como o Trump deu voz para muita gente, o Bolsonaro deu voz, mas o que mostra que a gente tinha um outro problema muito maior na nossa sociedade. Se a gente quer combater preconceitos e desigualdades, né, de que, de alguma forma, a gente não combateu preconceitos e desigualdades nos últimos anos do ponto de vista da percepção da população brasileira como um todo. Né? A gente só deu um cala-boca para todo mundo que tinha aquele preconceito, em vez de abrir oportunidades de diálogo e de gradual educação. Né? Então, basicamente foi um grande cala-boca, as pessoas não podiam falar nada, e obviamente tem coisas que não pode falar, né? Racismo é crime, homofobia hoje é crime, mas não havia espaços de diálogo para essa construção. E aí, quando aquilo fica entalado na garganta, vem com muita violência, assim como também durante décadas no nosso país, né? As mulheres não podiam expressar a respeito dos preconceitos e assédios que sofriam, a toda a comunidade negra, né, dos afrodescendentes. Você tem vários grupos que não tinham voz, e no momento que, obviamente, essa voz aparece, ela vem também com uma grande violência, obviamente completamente devida, né, pelos abusos sofridos, pelas discriminações e pelas desigualdades.
Mas o que a gente tem que observar do ponto de vista de fenômeno é entender que o Bolsonaro, em relação a um perfil de público mais reacionário, que não é o conservador, gente, tá? O conservador, o conceito conservador é de alguém que tem dificuldade com mudanças, aceita elas desde que elas sejam graduais, ele tem medo de mudanças radicais. O reacionário quer uma volta abrupta para o passado, né? Então ele deu voz para esse grupo que também estava calado. E aí é que eu vejo um grande problema, porque daí fica muito difícil desconstruir aquele discurso do Bolsonaro, porque de alguma forma ele reverbera muito bem nas pessoas que queriam expressar ali os seus preconceitos. Então é isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque a gente pegou aí exatamente 2 exemplos, né, de construção e gestão da marca. E o Bolsonaro fez uma construção de marca muito boa, aquela coisa de assinar com caneta Bic, né? Não tem como negar, né? É uma construção de uma marca pessoal muito bem construída e com uma aderência muito grande com essa parcela da população, inclusive com uma parcela grande da população que era anteriormente eleitor do Lula, que ascendeu para uma classe média, mesmo que ainda para uma classe média baixa, e que de repente por uma má gestão, obviamente, do governo da Dilma, né, e tem fatores externos, como o preço de commodities, de repente viu aquele novo padrão de vida ameaçado. É muito interessante ver o que aconteceu também em outros países, né? Então, na França, pouco tempo depois que você tem uma grande enxurrada, né, de enxurrada no sentido positivo, de acesso à educação, você começa a formar uma juventude que antes não tinha acesso à educação e acesso ao consumo, que rapidamente o mercado não consegue abraçá-las e que tem uma grande insatisfação. Foram todos os protestos que começaram por conta de aumento ali da tarifa de ônibus, daí se expandiu para outras pautas, né? E esse mesmo movimento aconteceu na França, né, na década de 70, ao ponto de que no final estava todo mundo fazendo greve para acabar com a greve dentro das faculdades. Mas é aquela insatisfação que vem. E a esse momento, essa polarização fica muito, muito forte, né? Mas enfim, sair do tema posicionamento, mas quando a gente fala de posicionamento de marca, é posicionamento político, é posicionamento posicionamento pessoal, é posicionamento de marcas, né? O que obviamente daí está desalinhado no posicionamento do Bolsonaro é que ele se posicionou para uma parcela grande da população como um liberal, coisa que ele não é, né? Ele tem uma visão de um Estado mais forte, ele está ali obviamente com uma aliança com uma visão mais liberal em relação à economia, mas várias das atitudes não são liberais, como deixa eu trocar o presidente da Petrobras. Isso é completamente divergente de uma visão liberal. E aí o interessante é que aqueles que se mostram arrependidos de terem votado no Bolsonaro, geralmente são porque perceberam que tem um fisiologismo político ali e um não alinhamento a um liberalismo econômico como se propunha, né? Obviamente os defensores do Bolsonaro vão dizer que é o STF que não deixa ele governar, né? Mas se alguém ali é liberal, o que você tem que dizer, cara, é o Bolsonaro que não deixa o Guedes fazer as reformas liberais. Não sou a favor, deixa eu deixar claro, tá? Não sou a favor das reformas liberais do Guedes, não é isso, né? Mas a gente precisa desconstruir esse discurso, né? Mesmo que a gente perca aqui parte dos nossos amigos e da nossa audiência. Mas você trouxe uma coisa, Sebastiane, que cabe avaliar aí, nesse ponto que você trouxe, que ele acabou realmente tentando abraçar muitos públicos no posicionamento dele. Ele tentou ser tudo para todo mundo. Exato, né? Ok, né? É uma tática, né? Mas que ele acaba depois pagando, né, com a ruptura desse público que percebe que, opa, peraí, ele prometeu, mas não cumpre, né? Isso é uma coisa inerente, né, de você enxergar, a gente, né, enxergar assim, ó, não tá entregando uma coisa que foi prometida, né? Isso mancha a reputação. Exatamente. Mas não manchou tanto porque o fã-clube dele é grande. E ele mantém-se fiel
a esse fã-clube, a essas ideologias, né? Aí vem uma frase da Maria Ross que é muito útil, aqui eu repito muitas mesmas frases, mas é que eu gosto dela, né? Que fala assim, quem quer ser tudo para todo mundo não vai ser nada para ninguém. Então daí quando fala de posicionamento de marca, é definir isso. Mas obviamente quando a gente fala em política, o que a gente tem que entender é que a gente tem que acomodar alguns discursos divergentes, mas acomodar discursos divergentes não é querer fazer média com todo mundo. É entender assim, eu tenho que governar para todos. Né? É diferente, né? É diferente, eu tenho que dialogar com ideologias, aí eu não vou falar de ideologias racistas, homofóbicas, não é isso, mas ideologias de divisões de mercado, divisões de Estado, divisões de instituições, de economia, com parcelas da sociedade que têm percepções divergentes da minha, né? E isso é fundamental para, de novo, você não ter dali uma ruptura. Então, você como político pode se posicionar, né? Eu vou dar um exemplo, obviamente nunca vai se eleger, mas eu gosto muito da postura, por exemplo, que a Marina, eu vou pegar exemplos isolados de postura, porque para todos esses políticos a gente pode fazer, eventualmente, observações positivas e observações negativas, né? Mas a Marina Silva é evangélica, né? E, obviamente, da mesma forma que há uma bancada grande evangélica hoje no Brasil, né, há uma grande reação contra essa bancada evangélica, que não é homogênea como se parece, né? Muitas vezes eu tenho que pegar um amigo meu, progressista de esquerda, que faz uma observação preconceituosa em relação aos evangélicos, e falou, cara, primeiro não é todo mundo, né? Segundo, massa de manobra tem em todos os lados. Terceiro, né, como é que a gente pode se posicionar progressista e ao mesmo tempo cercear ou discriminar um determinado grupo pela sua crença religiosa? Mas a Marina sempre deixou muito claro, né? Cara, a questão é o seguinte, né? Eu estou me candidatando para uma vaga do executivo, não do legislativo, né? E mesmo quando eu estava no legislativo, eu nunca trouxe nenhuma pauta ligada à minha fé, né, evangélica para discussão, porque o Estado tem que ser laico, tem que ser separado da igreja. Então essa postura, por exemplo, dela foi, eu acho, muito digna, né? Sim. Falo de uma decepção em relação a Dilma. A Dilma sempre, em vários depoimentos, foi a favor da descriminalização do aborto, né? E a pessoa, inclusive, pode ser a favor da descriminalização do aborto e contra, mas naquele momento político, e eu entendo o jogo político, não, eu nunca falei isso. Falou sim, mas ela poderia ter se posicionado de uma outra forma. Isso já na primeira eleição. Falou, olha, eu tenho a minha convicção de que as mulheres devem ser donas de ter direito sobre o próprio corpo, mas não é papel de um presidente no executivo nem levantar, nem discutir essas questões. Isso é papel para o Senado e para a Câmara. Elejam representantes que tragam as pautas que interessam. Não é sobre isso que se trata a presidência da República, né? Então, às vezes é difícil, porque a gente é confrontado com questões que do ponto de vista de posicionamento de marcas ali, de políticos, tem que saber ser colocadas de uma maneira correta. Mas aqui no Brasil, claro, a gente tem um universo extremamente preconceituoso dos dois lados, né? Então, hoje, por exemplo, eu não sou isentão, pelo amor de Deus, eu sou moderado. Eu tenho ideias mais alinhadas, às vezes, a um liberalismo econômico, às vezes a um Estado mais social, né? Como eu caminho um pouco para os dois extremos, não sou exatamente um social-democrata, estaria mais no perfil de um chamado social-libertário, mas vamos lá, né? O problema é que hoje a gente não consegue, por exemplo, trabalhar um posicionamento mais moderado dentro da política. Ficou extremamente arraigado os dois extremos, e parece que você tem que assumidamente assumir na sua marca pessoal como político todas as pautas ou da esquerda e todas as pautas ou da direita. Embora hoje tenha dado certo para os dois extremos, do ponto de vista de posicionamento de marca pessoal, talvez lá na frente não faça sentido. A gente precisa talvez de políticos com posicionamento de conciliação, né, para que a gente possa talvez caminhar para um Brasil ali um pouco melhor. Mas é mais fácil se posicionar com o extremo, né?
Porque você usa uma coisa que o Kupferer fala em termos de posicionamento, que uma coisa que te ajuda muito a definir o seu posicionamento é ter um inimigo, né? Voltando para o mundo das marcas, para sair um pouco da política, foi o que a Apple sempre teve. A Apple sempre tratou a IBM como a grande inimiga. A Apple tinha uma missão maior de fazer com que cada cidadão do mundo tivesse um microcomputador pessoal na sua mesa. E quem que era a inimiga? A IBM. Se alguém aqui pensou em Microsoft, pensou errado. A grande inimiga, a grande concorrente fabricante de microcomputadores, sem alma, sem personalidade, era a IBM, né? Até que chegou o ponto de que a IBM decidiu sair do mercado de microcomputadores pessoais. E o que a IBM fez foi abrir a sua tecnologia, a sua plataforma, suas patentes para todos os demais fabricantes, o que levou a uma enxurrada de microcomputadores no mercado e uma queda significativa do preço desses equipamentos e a sua democratização. Então, quem democratizou o computador pessoal no final foi a IBM, não a Apple. A Apple se viu, bom, né? O que a gente faz agora? Precisamos de um novo inimigo. Quem que vai ser? A Microsoft. Pô, é verdade, né? Aquele cara de pau ali do Bill Gates que teve a audácia de copiar a interface gráfica que a gente copiou da Xerox. Sim, porque quem inventou o mouse e a interface gráfica foi a Xerox. Desculpa, gente. Eu sei que a gente está falando aqui de política, né? Tirando algumas das fantasias, né? Tira as crianças do carro agora ou coloca no mudo, porque eu vou falar que um certo senhor de barba vermelha também não existe. E desculpa, né? Então a gente tem que começar se a gente quer trabalhar com branding, seja marca pessoal, marca corporativa, começar a enxergar essas coisas como elas são. Muitas vezes definir um inimigo é uma maneira de você definir mais claramente quem você é, porque, de novo, se definir, se apresentar no mercado é muito complicado. Explicar quem você é muito complicado. Em oposição ao outro, é muito mais fácil. Você mirar num concorrente e você se posicionar o oposto dele, né? Exato. Mencionando ele. Aí ele traz o exemplo da Avis. Vocês vão me perdoar, mas eu tô com o livro aqui, então eu tô com uma colinha, por isso que eu tô falando tanto do livro, tá? Esse exemplo da Avis é fenomenal. Ele fala que a Avis é apenas a número 2 em aluguel de automóveis, portanto, porque você deve vir conosco, porque nos esforçamos mais. Né? Exatamente. É maravilhoso isso, né? E justamente a dicotomia que a gente já falou, que é muito forte na política brasileira, aqui tem um exemplo também nas marcas, mais um aí, eu acho maravilhoso isso. E é legal porque esse posicionamento que a Avis adotou, né? Ele levou depois, pegando aquela pergunta anterior, para toda uma série de campanhas alinhadas a esse posicionamento. Sim. Então, nós não podemos nos dar ao luxo de lhe entregar um carro com o cinzeiro sujo, porque somos apenas o segundo colocado. Nós não podemos nos dar ao luxo de te atender mal, porque nós somos o segundo colocado, né? E de alguma forma posicionando ali a Hertz, que era líder, como uma empresa que atende mal. Mas aí vem um ponto que é legal, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, ou você se posiciona ou posicionam você, né? E existe o posicionamento da líder ali, a Hertz. O que a Avis está tentando fazer, se posicionando como oposto, é também posicionar a Hertz, a líder, como aquela mais desatenta, mais despreocupada, menos cuidadosa, menos atenciosa, né? Então, esse é um ponto importante, né? Se você não trabalha ali o seu posicionamento, o teu concorrente vai gradualmente posicionando você. Ou se não for o teu concorrente, vai ser o teu público. Teu público vai definindo quem você é. Um bom exemplo é a Crocs. Tem que lembrar que em 2014 era legal ter Crocs. Era legal ir no shopping de Crocs. Isso se você fosse, claro, um adolescente ou pré-adolescente. E aí o que a Crocs percebeu é que os adultos também queriam, embora eles já tivessem calçados para adultos nas linhas médicas, náuticas, para quem trabalha em restaurante, eles perceberam, o pai e o tio também querem, né? E começaram a fazer os modelos maiores ali, 42, 43, bege. E aí aconteceu a orcutização do calçado, porque na hora que teu tio tá usando, você não quer mais usar. E aí os consumidores posicionaram Crocs como brega. Mas isso porque toda aquela imagem anterior e posterior da Crocs não foi construída
por ela, foi construída pelo consumidor. Né? Total. Então você tem que construir o seu posicionamento, claro, podendo inclusive tomar posse de algo que o consumidor construiu para você, como foi no caso da Harley Davidson. Ela não construiu para ser uma ideia de rebeldia, os consumidores construíram isso em função das tribos de motocicleta das décadas de 60, em especial os Highlanders, mas em um dado momento a Harley Davidson soube se apropriar daquilo e passar a gerir isso como posicionamento próprio. Assim como a campanha do Desce Redondo era só uma campanha e, né, depois a escola soube se apropriar daquilo e passar a gerenciar aquilo como elemento principal da sua marca. Quer ser o quê, basicamente? Uma marca divertida e irreverente, ponto. Né? Enquanto todas as cervejas estavam falando de sabor, ou futebol, ou mulher de biquíni na praia, eles estavam mostrando uma coisa de bons momentos com os amigos, irreverência, meio engraçada, meio nonsense, e isso alinhou toda a mensagem de comunicação da marca. É tanto que eles posicionavam a concorrência como quadrado. Né? O quadrado, exatamente. Que simbologia, né? Exatamente, né? Então, genial. Né? Por isso que o posicionamento pode vir de vários lugares, mas é fundamental que você passe daí a primeiro compreendê-lo, defini-lo e depois geri-lo dali para frente. Sensacional. Eu trouxe um exemplo aí da política e o papo rendeu, achei ótimo. Até porque eu acho muito legal fazer essas análises, não só de marcas, né? Porque se a gente for parar para pensar, personalidades também são marcas. Então, sim, é muito legal fazer esse tipo de análise. E aí, eu acho que depois de todo esse papo, deu para entender que muitas vezes o posicionamento estratégico ele é tão fundamental como a identidade visual ou outras estratégias mais externalizadas de marca. Porém, muitos clientes não conseguem assim compreender do que se trata posicionamento. O que é preciso realmente para ter os elementos básicos de um posicionamento estratégico de marca? Talvez o primeiro ponto é que tem coisas que a empresa tem que ter antes de ter um posicionamento, né? Que é um plano de negócios. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Você ter pelo menos ali definido, mesmo que de uma maneira simplificada, né? O que eu vou fazer, para quem eu vou fazer, como eu vou fazer, como eu vou vender. Você tem que ter ali uma estratégia estabelecida. E a partir dessa estratégia estabelecida, conseguir definir como é que você vai levar o que você tem de melhor ali para aquele público que provavelmente vai ver mais valor na sua oferta. Isso é algo muito abstrato ainda. A gente vive um mundo onde a educação, mesmo na área de administração, ela é ainda muito mecanicista, né? Mecanicista no sentido de achar, eu vendo canecas, então o que eu estou vendendo é uma caneca, é um utensílio para alguém beber alguma coisa, sem perceber que às vezes aquela caneca pode ser um item de decoração, pode ser um item de expressão pessoal, de dizer para o mundo quem você é, pode ser algo que você compra porque está alinhado aos teus valores, à tua cultura, ou porque aquela marca tem um trabalho social, ambiental. Então que existem outras motivações no porquê comprar uma caneca do que simplesmente poder ter algo para tomar um café ou um chá, alguma outra bebida. E a gente não é educado dessa forma, a gente é educado com a ilusão de que as coisas são coisas, de que o mundo é racional, de que nossas escolhas são racionais. Ao ponto de que mesmo numa faculdade de administração, que deveria ensinar sobre negócios e economia, falha em muitas vezes ensinar para esse aluno que economia é uma área do comportamento muito mais do que uma área das finanças, né? É entender como é que esse comportamento humano em relação a consumo, visão de futuro em relação a reservas, investimentos, né, e desejos, mas a gente tende a acreditar que não. Então eu acho que tem uma questão ali de educação que é muito forte, que tem que transformar, mesmo nos cursos de administração, porque, por exemplo, os cursos de administração até te ensinam, você vai montar empresa, você tem que ter lá missão, visão e valores. Pô, legal. O que é isso? Uma plataforma de marca.
A missão é qual é a sua promessa de valor para o teu consumidor hoje. O que você está ofertando para o teu consumidor hoje. A visão pode ser a sua visão de mundo ou a visão de onde você quer chegar. E os valores, aquilo que você não está disposto a abrir mão. Aí o cara coloca lá na missão. Nossa missão é oferecer serviços de qualidade atendendo às expectativas dos consumidores. E se você olhar, é tudo igual. Né? É tão igual que podia vender na papelaria, na Calunga, né? Você chega lá e compra uma plaquinha de missão, visão, valores para colocar na tua empresa. Aí você fala assim, tem aquela de sustentabilidade, aquela ali naquela madeirinha reciclada, essa acabou. Mas eu tenho aqui que tem inovação, que é essa inox, nossa, super vai combinar, né, com o sofá da minha recepção. É basicamente isso. Essa tá tendência. Essa tá tendência, né? Super vai combinar com o balcão ali da minha recepção. E sem perceber que, cara, peraí, né? Embora você tenha, claro, em brand, a gente vai discutir outros formatos, como propósito, manifesto, crenças, visão de mundo. Tudo bem, mesmo que seja missão, visão, valores. Ensinam um aluno a fazer, mas não ensinam nem a usar e nem a pensar. É tipo como se eu tivesse que preencher aqueles campos para tirar um ok do professor da nota, né? Não se pergunta para o professor por que eu tenho que fazer aquilo. Então, cara, a missão é para você olhar o tempo todo e deixar claro qual é a sua promessa para o seu consumidor. E se é serviço de qualidade, o que é qualidade para o teu consumidor? Se atender as expectativas, então você tem que fazer pesquisa para entender quais são as expectativas deles. E aí provavelmente você vai descobrir que o que ele procura não é simplesmente apenas um produto de qualidade, você tem que ir além. Né? Quando a gente fala de visão, é onde se quer chegar. Então, como é que eu estou trabalhando para chegar até lá? Vou dar um exemplo. Né? Eu dei uma palestra de brand para o pessoal da SEDAI lá em Fortaleza, né? Companhia de Saneamento, Água e Esgoto. Né? E era uma palestra sobre branding. Né? E aí veio toda a discussão do, a gente está vivendo uma crise hídrica aqui, a água é ruim, as pessoas não reconhecem o nosso trabalho, e tinha um painel, um banner na sala com a visão, tá aqui a visão de vocês, ser reconhecida até 2023 como A, B, C e D, não vou lembrar o que está escrito. A pergunta é, o que vocês estão fazendo para serem reconhecidos? Eu entendo, você tem que trabalhar a infraestrutura, faz total sentido, mas o que você está fazendo, por exemplo, para educar o teu consumidor? No mundo todo, o desperdício da infraestrutura de água potável é muito grande. Beira, às vezes, a 70% da água potável que é colocada numa tubulação é perdida em vazamentos ao longo daquela infraestrutura. E lá na SEDAI era 23%, é um nível muito bom. Né? Níveis europeus muitas vezes vão ser de 17%, 18%, 19%. Então eu falei assim, você tem que explicar que o índice da SEDAI é um dos menores do Brasil. Inclusive, se quer fazer, né, você se sentir bem, você pode dizer que é muito menor que o de Pernambuco, né, porque tem essa competição sempre ali com o protagonismo de Pernambuco dentro do Nordeste, de alguma forma uma competição ali, tipo paulistanos e cariocas. Então, se você disser para o teu consumidor que o índice de desperdício na tua cadeia é muito menor que o de Pernambuco, um dos menores do Brasil, você já consegue, na tua comunicação, começar a construir essa percepção. E os valores é aquilo que você não está disposto a abrir mão para sair da tua missão e chegar ali até a tua visão. Então, tem que ser eles são uma ferramenta de gestão, né? Uma ferramenta de construção dessa reputação. E pode ser nesse formato careta, missão, visão, valores, desde que, de novo, seja verdadeiro e seja colocado em prática. Se não é para ser colocado em prática, virou só uma obrigação. Então, assim, vira cara, seja uma empresa, na parede, né? Vira um quadro na parede, que todo mundo, inclusive da empresa, aprende a ignorar, porque logo no primeiro, segundo mês percebe que é mentira, né? Então, claro, não é fácil descobrir quais são os valores verdadeiros de uma organização. É fácil cair nas obviedades. Inovação, sustentabilidade, ética, porque a gente pensa primeiro no que o mundo espera da gente, e talvez, nesse caso, você tem que pensar primeiro em quem de verdade a gente é, né? E como é que a gente pode levar quem a gente é para o nosso mundo. Primeiro para o nosso mundo interno, os nossos colaboradores, depois fornecedores, depois, é claro, para aquele consumidor ali final. Então é um esforço que obviamente não é fácil, porque ele não está tão naturalmente incorporado no nosso padrão de gestão. Mas, de novo, em um mundo com cada vez mais concorrentes, se você não estiver disposto a dar esse passo além, esse esforço a mais, e a gente sabe, é mais um esforço que o empreendedor de hoje tem que ter, e que o empreendedor de 30 anos atrás não tinha que fazer isso porque a concorrência era menor, mas então se a gente não der esse passo, a gente obviamente vai começar a enfrentar gradualmente dificuldades
dentro da nossa empresa. Tanto que é muito comum, né? O trabalho de posicionamento entra num ponto em que a empresa atingiu uma certa maturidade, que pode ser 1 ano de vida, pode ser 20, né? Ela já organizou o seu plano de negócios, organizou a sua gestão. Essa organização levou ela sim para um crescimento, até por uma eficácia na gestão do teu negócio, mas de repente ela não consegue dar o próximo passo, e aí percebe que esse é o próximo elemento que ela precisa organizar para conseguir construir uma diferenciação, uma reputação da marca. E aí eu concordo, se tua empresa está desorganizada, se não tem um plano de negócio, tuas finanças estão desorganizadas, isso deve ser sua prioridade frente ao trabalho de posicionamento, se você não puder levar várias frentes ao mesmo tempo. Então, organiza primeiro a parte financeira, garanta que tua empresa tenha lucro, depois, ok, desenvolva processos, e tudo isso vai te trazendo ganhos, mas vai ter esse momento que é o posicionamento que vai te levar acima daquilo que os concorrentes que também têm uma boa gestão estão realizando. E claro, tem mercados onde os concorrentes são tão despreparados, onde talvez simplesmente ter uma boa gestão já seja um ganho muito grande, e às vezes esses mercados ainda não acordaram para a questão do posicionamento. É bem interessante, porque a gente percebe que muitas vezes vem uma enxurrada de um perfil de segmento procurar a gente, né? A gente fez, por exemplo, o posicionamento da Plaenge em 2018, logo na sequência a Interbrand fez o da Tegra, a gente está fazendo hoje o orçamento para 3 construtoras. Chegou um momento que, passou aquele boom imobiliário que estava lá, né, que até começou antes, em 2005, se prolongou, e ok, vivenciamos ali alguns períodos de crise, vivenciamos aí um período de crise nos últimos 3 anos, e agora o mercado está mais estável, está voltando a crescer, não nos patamares de lá atrás, né, mas está voltando a crescer. E aí as empresas pensam, agora não adianta mais ter um bom empreendimento, não adianta mais agora eu oferecer aquele apartamento com aquela metragem, com bom financiamento, eu preciso construir a minha marca, eu preciso que a pessoa não compre apenas o prédio que eu construí, mas a credibilidade da minha construtora, e várias estão nesse momento fazendo isso. Por quê? Porque todas já têm hoje processos mais estruturados, organizados, que vieram realmente desenvolvendo ali durante esse boom imobiliário de 2004, 2005 até 2015, né, quando aí o mercado realmente começou a passar ali por algumas crises. Então, nesse momento, várias empresas se movimentam de uma só vez. Então, vejo esses movimentos com certa naturalidade. É isso, professor. Temos um programa? Temos um programa. Bom, eu vou, assim, retomar algumas coisas importantes do papo, realmente, porque, de fato, posicionamento daria para gravar uma série inteira só sobre posicionamento, né, professor? Eu tenho um curso todo só sobre isso. Pois é. A gente poderia falar sobre recursos, não é, de identificação e de diferenciação, a gente poderia falar de como estruturar o documento do posicionamento, de como, né, levar isso, né, para o cenário do branding, como aproveitá-lo. Com certeza, tem muita coisa que a gente pode abordar, mas assim, eu acho que a gente falou muita coisa legal. Uma das coisas que você falou, inclusive, que eu acho muito interessante recapitular aqui apenas para ficar realmente na cabeça da galera, é que posicionamento é uma ferramenta de alinhamento estratégico para qualquer tomada de decisão, né? No futuro, assim como o plano de negócio, foi muito legal também você dizer que antes de um posicionamento, né, a empresa tem que ter uma estratégia definida, né? Muita gente acha que é o posicionamento que determina isso. Eu já vi isso acontecer numa média empresa, não era nem uma pequena empresa, eles começarem sem ter essa estratégia a querer falar de posicionamento, né? Então, realmente é importante essa reflexão. E o posicionamento, ao mesmo tempo, também define que tipo de reputação a sua marca quer transmitir, quer construir na mente do consumidor. Então, ela te permite, dessa forma, né, ter mais consistência, né? Porque se você sabe qual é a mensagem específica que você pretende construir,
com um objetivo específico, isso te faz, de alguma maneira, automaticamente ser mais consistente, né? Porque você está sempre pensando dentro de um mesmo sistema que te faz sempre olhar, né, para alguns aspectos que são cruciais para você, né? Então eu acho que talvez isso seja, né, realmente os valores aí mais interessantes que a gente pode tirar dessa ferramenta. Mas, professor, uma coisa que a gente não pode deixar de pedir para você são algumas dicas de leitura, porque eu acho que esse é um tema que vale muito a pena ler mais sobre, né? Isso foi uma das coisas que a gente percebeu assistindo os cursos da Branker, é que esse é um tipo de conteúdo que realmente é legal você se aprofundar constantemente, né? E assim, a gente sabe que também não tem muita coisa para se ler, né? É um conteúdo um pouco difícil de encontrar textos bons. A gente queria algumas dicas suas. Eu acho que, assim, por mais que eu tenha uma série de críticas à visão, de certa forma, envelhecida do livro Posicionamento, uma Batalha pela Mente, do Al Ries, do Jack Trout, eu acho que é uma leitura obrigatória, eu acho que a gente tem que ter o olhar para ver tudo que tem de muito rico no livro, tem muita informação rica e útil, mas a gente tem que colocar numa perspectiva, né, realmente de quando ele foi escrito na primeira versão, em 1984, apesar de terem alguns tópicos revistos ali na versão de 2001. Logo depois desse, leia Zag, do Martin Neumayer, né, porque ele é um livro sobre diferenciação e posicionamento, que vai trazer até uma metodologia ali proposta dentro dessa ótica de diferenciação de hoje. E aí, na sequência, eu diria para pegar o livro Construindo Marcas Fortes, do David Acker, ou o Brand Equity, do David Acker, qualquer um dos dois é bem interessante, porque os dois trazem a mesma metodologia ali do começo da década de 90 do David Acker. Então também é um livro mais antigo, mas o que é interessante, talvez aí mais do Construindo Marcas Fortes, que daí traz um pouco mais detalhada a metodologia, que já tinha ali no Brand Equity, é a questão de deixa eu olhar a marca como cultura, deixa eu olhar a marca como personalidade, deixa eu olhar a marca, né, como fator simbólico. Ele vai te ajudando ali numa jornada, uma visão um pouco mais antiga, mais válida, sobre os elementos que vão te ajudar a definir aquela ideia central. Esses 3 livros são interessantes para criar uma boa fundamentação sobre posicionamento. E que provavelmente o que as pessoas mais vão gostar é do Zag, do Martin Neumayer. Mas esses 3 livros, provavelmente hoje para você encontrar, vai ter que ser usado. Então, tentem encontrar em algum sebo, naquele estante virtual, que sempre tem os livros ali usados à venda, pode ser um bom caminho. Então, em posicionamento, eu diria esses 3. Claro que você tem conteúdos sobre posicionamentos em várias outras bibliografias que são interessantes, né? E se você souber ler em inglês, você pode comprar ali na versão em inglês pela Amazon ou a versão digital, o livrinho pequenininho da Maria Ross, Branding Basic for Small Business. É um livrinho pequenininho, baratinho, né? Ela não é nenhuma grande autora, mas ela escreve com uma lógica, com uma clareza fenomenal. Então, é um livro que eu sempre recomendo para quem está começando a estudar na área, porque justamente ela sai um pouco daquele texto um pouco mais, talvez, deslumbrado de inovação do Martin Neumayer, que é legal, do texto mais acadêmico do David Acker, que também é legal, ou do texto mais tradicional do Al Ries, que também é legal, para um texto mais fácil e mais palatável, e infelizmente apenas em inglês, né? Então é algo que eu traria justamente como recomendação aí para essa leitura, dentro desse enfoque mais de posicionamento. De Brain, então, tem vários outros, diria para começar por esses. Show! Ótimo! Muito legal, professor. Bom, eu acho que só nos resta agradecer mais uma vez, mais um papo fantástico, muito rico. Valeu por mais um episódio juntos. Em nome do Aumenta Logo, em nome de todo mundo que tem acompanhado a gente percebeu muitas pessoas elogiando a sua participação, foi muito bacana para nós, né, essa série.
Eu espero que a gente ainda tenha mais alguns pela frente e até a próxima. Até a próxima, foi um prazer estar aqui de novo. Pode chamar que eu venho sim. Valeu, muito obrigado. Mais uma vez aí, um prazerzaço falar com vocês. É legal pra caramba trazer esses temas assim, e com alguém com tanta propriedade pra falar quanto o Sebastiano, isso enriquece demais esse diálogo, né? Essa conversa que a gente tem. Foi um prazer, gente. Aí, era isso que eu queria ouvir. Então temos aí muitos episódios, hein? Eu topo. Fico feliz demais, professor. Chamo de professor porque fui aluno de vários cursos mesmo. Não canso de agradecer a aula que você dá pra gente aqui nos episódios. E para fechar, agradecer, valeu Marcos, valeu Diogo. E vou adaptar aqui uma frase do nosso grande símbolo ET Bilu. Em vez de busquem conhecimento, busquem posicionamento. É isso aí. É uma ótima dica, Falou, galera. Obrigado. Valeu, até mais. Esse podcast foi editado por Coletivo Flip.